Oi, gente. Eu sou Renan Bandeira Dias. Alguns já me conhecem como psicólogo e talvez podem ter pensado que no Divã com Renan eu estaria falando somente desse lugar. E também o de entreter, como mais um podcast, como tantos outros por aí. No início eu também pensei o mesmo, mas na verdade é que eu entrei num processo de buscar outras coisas que também me faziam feliz e que eu também poderia me desenvolver. Então eu percebi que o No Divã com Renan não se trataria somente de estar nesse lugar de entreter o público, mas o também de ajudar outras pessoas através de conexões. E através de uma conexão com diversos temas e diversas pessoas que sentarão no divã para um bate-papo, eu espero que a gente consiga também se conectar com vocês. Até lá! Olá, bem-vindos a um novo episódio de No Divã com Renan. A convidada de hoje é uma das mulheres que eu mais admiro no mundo. Ela é minha amiga, estudou comigo na graduação, ela também é psicóloga, mas hoje ela não vai falar só desse lugar de psicologia, ela também vai falar pra gente sobre uma experiência de vida, sobre a imigração. Ela mudou de Votuporanga, depois que nós concluímos a faculdade, para outro país. Eu gostaria que ela contasse hoje aqui um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência subjetiva que ela teve na vida, o que mudou, o que não mudou. Então, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. O nome dela é Mariana. Eu vou pedir para que ela se apresente. Oi, sou Mariana e já fiquei emocionada. Eu falei que vai ser difícil hoje. Acho que respondendo o que é ser imigrante é você aprender a lidar com essa despedida de quem você foi. Você vai perder toda essa identidade que você acreditou e criou toda a sua vida para construir uma coisa nova. Você vai chegar num outro país, você não fala aquele idioma, é um idioma novo. No meu caso, eu não falava o idioma. São pessoas novas, numa estrutura e num funcionamento diferente. Para você ter uma ideia, eu cheguei na Austrália e não sabia pegar ônibus. Porque aqui em Votuporanga eu não pegava ônibus. Eu acho que é exatamente isso. Acho que você aprende tudo de novo. E coisas que você nem sabia, né, aqui. Então, por exemplo, eu também queria que você falasse um pouquinho de como é que partiu a ideia de ir embora do Brasil, né? Você falou que foi para a Austrália, mas com um pouco mais de detalhes de para onde você foi, o que te levou a escolher aquele lugar, por que você quis sair de Votuporanga. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito engraçado porque eu não lembro. Eu não sei quando que surgiu essa ideia. Esses dias eu encontrei uma menina e ela me disse, eu lembro que a gente tinha uns 16 anos e você disse, porque eu vou para a Austrália. E você realmente foi. Só que eu não lembro disso. Eu não tenho isso na minha memória, qual foi o momento que eu falei, eu vou sair daqui do Brasil e vou para outro país. E eu acho que a Austrália, na época, a gente tinha uma ideia de que a Austrália tinha um clima parecido com o Brasil, só que, na verdade, foi uma ilusão. Lá faz muito mais frio do que aqui em Votuporanga. E essa é uma questão muito interessante, porque na pandemia eu comecei a querer ir embora da Austrália. Não sabia exatamente que eu queria ir embora, eu senti uma angústia, me sentia mal, sentia que alguma coisa estava errada, eu fazia acho que quase 3 anos que eu estava lá, então eu tinha entrado numa zona de conforto. Então aquilo começou a me incomodar e eu comecei a levar para análise, que eu estava muito angustiada e eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu passei por um processo que durou longos anos, que foi entender o que eu fui fazer na Austrália, para poder... Depois de já estar lá. Depois de já estar lá, porque eu saí daqui, eu era muito nova, né? Eu tinha 23 anos, se eu não me engano. E eu acho que naquele momento eu só queria não cumprir o papel que a sociedade espera de uma mulher, que é terminar a faculdade, casar, arrumar um filho e construir a carreira ou não, ou ficar em casa cuidando de um filho. Eu acho que naquela época eu tinha esse pensamento. E eu, naquele momento, não estava afim. Vou aprender outra língua. Só uma coisa, acho que é interessante, né, que você vai falando sobre isso, porque eu acho que isso compõe um pouco sobre o que levam as pessoas a querer ir embora do país de origem, né? Então, para você, talvez foi por não querer viver essa pressão e cumprir esse protocolo. Para algumas pessoas podem ser uma decepção amorosa, para outras pessoas podem ser viver algo em relação à própria família, de talvez ter que cumprir essas expectativas familiares e sociais de
um lugar, sei lá, de uma cidade pequena em que vive, não só, né? Eu acho que pequena talvez acaba sendo até pior nesse sentido, mas ou quem mora, né, em capital, enfim, coisa assim. Então, acho que são diversos os motivos que levam uma pessoa a querer migrar de país, né? Acho que aí você está falando um pouquinho sobre os seus. E muita gente também que a gente conheceu na Austrália, as pessoas buscam uma qualidade de vida melhor, Sim, principalmente financeira. isso também. Financeira, questões políticas, né? São diversos os motivos que levam alguém a querer migrar. Então eu acho que naquele momento, o que hoje, uma coisa que eu descobri recentemente nesse meu processo de entender o que eu fui fazer lá, Uhum. para entender o porquê que eu tinha que ir embora e o que eu ia fazer depois disso. Porque é uma sequência, eu brinco que eu vivo em crises existenciais. A hora que eu saio de uma, eu tô entrando em outra e é um limbo. Então eu acho que hoje eu entendo que é uma coisa que faz parte da migração, é você viver o luto daquela pessoa que você era. Então, quando você chega naquele outro país, você vai sofrer, porque você está passando por esse luto, e ao mesmo tempo você vai ter novas oportunidades, que é descobrir o que você pode ser naquele ambiente. Então, eu acho que eu queria isso naquele momento. Eu queria não ser a Mariana, filha do fulano, eu queria não ser a Mariana que faz isso, a Mariana que faz aquilo. Eu queria ver o que eu podia ser, longe de todos esses estigmas, longe de tudo que já estava pré-estabelecido, inclusive essa ideia de que eu precisava seguir aquele script. Então eu Uhum. acho que foi mais ou menos esse o raciocínio. E aí, a hora que eu entendi o que eu fui fazer lá, o que eu fiz a partir disso e que aquele momento já tinha concluído. Eu já tinha entendido aquele funcionamento e eu precisava seguir em frente. Eu queria focar na minha carreira, eu queria, inclusive, o meu processo de ir embora foi um processo de entender que eu estava sendo privada de questões políticas, questões sociais, porque a partir do momento que você é imigrante num lugar, você está privado disso. Tipo, por mais que você conseguiu se adaptar naquele lugar, ele não vai ser 100% seu. Por mais que você sofreu todo aquele luto daquela pessoa que você era e já tá, nossa, eu tô adaptada, já falo a língua, já fiz amizades, você ainda, tipo, não vai ser 100% pertencente àquele lugar. Tem muita coisa sua que é como se fosse uma tatuagem e tá no seu originário e você não vai apagar ela. Então, acho que isso são coisas que precisou ser entendida em algum momento. E quando você começou a viver isso, você se sentiu estranha ou não sentiu estranha? Ou, assim, o que você foi sentindo de chegar num lugar, ter a possibilidade de construir, né, a Mariana a partir de uma página em branco, digamos assim, né? Você é filha de quem? Irmã de quem? Parente de quem? Neta de quem? Amiga de quem? Lá não tem isso, né? Porque você chega lá, ninguém te conhece. Se você quiser contar uma outra história sobre você, ninguém tem quem confirmar. Ela fala assim, nossa, tá mentindo, né? Que mentirosa, ela não é nada disso que ela tá dizendo, né? Então, como é que é chegar num lugar onde a língua é outra, a cultura é outra? Eu acho que, a princípio, essas coisas são muito inconscientes, esse processo. Mas eu acho que, respondendo assim, a princípio, a gente aciona um estado de sobrevivência. Você quer só sobreviver, porque é muito difícil. Igual eu falei, eu não conseguia pegar um ônibus, porque eu não sabia usar Google Maps. O ônibus era de um lado da rua, eu pegava do outro lado. Eu fiquei meses me perdendo, tipo, geograficamente dentro de Sydney. A princípio, isso, acho que é uma questão de sobrevivência. Acho que uma questão muito interessante é que quando você chega num lugar, teoricamente, muitas das pessoas chegam falando, eu vim aprender inglês, aí todo mundo fala, para aprender inglês, você não pode de forma alguma andar com brasileiro. Só que a gente chega lá, o que a gente faz? A gente vai procurar brasileiro, porque é quem vai te ajudar a achar casa, é quem vai te ajudar a arrumar emprego. E eu acho que isso funciona como uma forma de apego, porque por mais que você precise viver um luto, igual eu disse, tem algumas coisas que é uma tatuagem, ela não vai se apagar. E você não pode se apagar 100% do que você era, você vai sofrer transformações. E aí essa questão de você buscar amigos e de você buscar um restaurante brasileiro, de você querer escutar música brasileira e latina,
É como uma forma de não se perder. Acho que a questão da ancoragem, né? Uhum. Você precisa de alguma coisa que te segure ali, porque você vai se transformar, mas você não pode se perder 100%, porque senão você enlouquece. Foi até engraçado porque quando a gente passou um tempo na Colômbia, eu falo que eu vivi 2 meses de Colômbia, eu não vivi a imersão cultural que eu vivi na Austrália, porque quando eu cheguei na Austrália, na escola de inglês tá cheio de brasileiro. Você ficou quanto tempo na Austrália? Na Austrália foram, acho que 5 anos e meio. 5 anos, 5 anos e meio. Então, esses 2 meses de Colômbia foi, assim, um intensivão do que eu não vivi na Austrália. Até porque também eu já tinha vivido algumas coisas na Austrália, então eu sinto que a questão da língua, por mais que a questão da língua na Colômbia já não era um grande problema, porque eu já tinha aprendido um pouco de espanhol com o Juan, quando eu cheguei na Colômbia, eu não tinha amigo brasileiro, eu não tinha um restaurante para comer, a música colombiana estava presente em todos os lugares, eu falava espanhol 24 horas, e foi muito difícil, tipo, chegou um momento assim que eu achei que eu ia enlouquecer, eu estava me perdendo, eu entrei numa crise existencial gigantesca na Colômbia, e eu acho que foi por isso, acho que foi um momento em que eu comecei a me perder, eu não tinha mais uma coisa me sustentando que eu tinha na Austrália, que era todo um convívio com as minhas raízes. Então, esses 2 meses foram muito difíceis. E eu associo muito a isso. Tipo, foi uma imersão cultural muito profunda. Sim. Porque eu acho que é importante também a gente comentar, né, Mariana, o quanto mudar de lugar, né, migrar nesse formato, nessa magnitude, implica em aspectos da nossa própria identidade. Porque a sua identidade, ela também foi construída aqui no Brasil, com a sua família, com uma cultura, com costumes, com tipo de música, com o estilo dos brasileiros, né? E aí quando você vai para Sydney, ali é uma outra cultura, uma outra forma de ver o mundo, de viver o mundo. Então é como você falou, né? Você vai fazendo tudo o que é recomendado a não fazer, né? Não procure brasileiro e você vai lá e só procura brasileiro, né? Acho que para buscar essa coisa do familiar, né? Acho que pensando em buscar essa coisa do familiar, eu lembrei do infamiliar, né? De um conceito do Freud, do Heimlich. Então ele vai falar que é o lugar do estranho, o infamiliar. Então, tem características que são familiares para você e tem outras que são estranhas e você acaba se sentindo estranho com isso, né? Eu sou quem? Eu sou a Mariana que viveu no Brasil, filha de fulano ciclano, ou eu sou essa outra pessoa que está tendo a possibilidade de construir outras coisas, outras oportunidades, outros momentos de vida, outras histórias, né? Então, a gente vai ficando nesse lugar do estranho. Por que o estranho, né? O que era familiar vai deixando de ser familiar e o que era infamiliar, digamos assim, vai se tornando talvez o comum, né? Que é o quê? A própria questão da língua, né? Então você chega falando português, quem vai te entender? Só os brasileiros que estão lá, né? Então você deixa, digamos assim, a sua língua mãe para buscar uma filiação, né? Essa filiação, sei lá, língua mãe e a filiação é o pai, né? Você vai buscar outra mãe e outro pai fora do país ali. Então, e aí como é que é se deparar com tudo isso, né? Quando você vai e fala assim, quem é essa mãe, né? Que talvez eu preciso reprimir, preciso esconder, porque você vai tentando ser o menos brasileira possível quando você mora fora, né? Então, aquilo, novamente, que era familiar, né, vai se tornando estranho, e aquele estranho vai tentando... Porque para você ter outras oportunidades também, Sydney ou, né, outras pessoas que migram para outro lugar, talvez elas tenham que ser mais parecida possível com as pessoas que moram naquele lugar, né? Então, acho que já vai proporcionando uma mudança subjetiva e também alterações da sua própria identidade. Como é que você se percebe, se reconhece? Que antes era de um jeito, né? A sua língua mãe não tem mais utilidade no outro país, né? Não dá para você buscar ela. E ao mesmo tempo, você às vezes precisa de uma filiação, né? De um pai que protege, de um Estado que ampara, e que isso às vezes não vai acontecer, né? Porque às vezes ainda o imigrante ele é visto, né, de uma outra forma, ou de uma forma pejorativa, ou de uma forma somente como mão de obra daquele lugar. Então também pode ter um explorar,
né, ali do outro. Então, você sai de um lugar onde você, tecnicamente, é alguém, tem uma página em branco, mas você não é ninguém. Porque ser filho de alguém é ser alguém, né? E quando você chega num lugar e não tenho pai nem mãe aqui, se acontecer alguma coisa comigo, pra quem que eu ligo, né? Então, você foi falando, eu fui lembrando, né? Às vezes o quanto essa experiência, ela pode ser catastrófica para alguns, que talvez não tenham esse pensamento que você foi ter depois, ou essa sustentação, sabe? Para bancar as consequências dessa escolha. É muito comum assim, existe uma margem de pessoas que realmente não conseguem sustentar a vida do imigrante, porque é exatamente isso, você vai sair de um lugar que você é alguma coisa, você é o psicólogo, você é o engenheiro, o advogado, você vai sair disso tudo para chegar num lugar que você não é nada, porque primeiro que seu diploma não vale, segundo porque você não está exercendo, terceiro porque você não tem domínio da língua, porque a gente é o que a gente fala, né? Somos linguagens, então se você chega naquele lugar e você não tem domínio da língua, o fato de você não conseguir demonstrar a sua personalidade, não conseguir demonstrar, eu sou inteligente, porque o imigrante, quando ele chega lá com um problema de linguagem, de idioma, ele é um burro que não consegue se comunicar. Ele é visto muitas vezes nesse ponto. Então, você chega lá e ter uma profissão de imigrante, você ir limpar banheiro, você ir trabalhar numa construção, muita gente não consegue lidar com o luto desse status que tinha antes para construir isso que está acontecendo lá, que cada um vai ter sua própria experiência e vai arrumar um tipo de trabalho, mas tem muita gente que não consegue passar por esse processo, que foi do luto para a transformação daquela nova vida. Sim. Não consegue abandonar tudo aquilo que ele era. E essa questão do idioma é muito complicada, porque às vezes, realmente, você é maltratado porque você não está dominando aquele idioma. Às vezes, tem pessoas, inclusive, que falam muito bem, só que tem aquele sotaque de latino e se sente, tipo, descriminalizado por causa disso. Porque acho que é isso, né? Você chega num lugar onde uma palavra significa outra. E isso vai mudando o significado de muita coisa, né? Então, imagina, aqui uma palavra significa determinada coisa. Aí você chega num lugar e essa palavra significa outra, é outra palavra. Então acho que como você falou no início, né, da questão até do luto, porque você vai precisar viver o luto disso tudo. Viver o luto de quem você foi para pensar de quem você será. E aí é muito interessante que esse é o momento que é muito importante você saber o que você foi fazer lá. Porque se você não entende o objetivo daquilo lá, aquilo não faz sentido nenhum. Então você está passando por todas aquelas humilhações. Você não está trabalhando no que você estudou anos para trabalhar. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Sem contar, assim, que você deixa toda a sua família para trás. Que isso é uma questão, assim, além de toda a questão social, tem uma questão familiar muito pesada. Tipo, seus irmãos estão ficando... Eu tinha um irmão que ele tinha, na época, acho que 8 anos... Ele era desse tamanho, e quando eu voltei pra cá 3 meses atrás, ele tinha 15 anos, era um adolescente rebelde. Então, assim, a gente já não se conhecia. Então, isso é muito pesado. E se você não entende o que você foi fazer lá, qual é o objetivo daquilo na sua vida, fica enlouquecedor. Acho que aí, novamente, eu volto pro estranho, né? Você vai se sentindo estranho, tudo aquilo também era familiar. Sim. Né? Ou infamiliar no meio disso tudo. E assim, e como é que foi lidar, Mariana, quando você chega lá com essa ausência familiar, com as pessoas que você deixou aqui? Como que foi para você pensar e viver tudo isso? É muito interessante porque a gente não vive mais na época das cartas, né? A gente vive numa época que se você quiser, você mantém contato com a sua família o tempo todo. Então, eu acho que isso facilita muito esse processo de imigração hoje em dia. Eu e minha mãe, por exemplo, a gente mantinha contato diariamente. Tipo, era todos os dias. Não, acho que não tem um dia que a gente não conversou. Eu ia mandar o SAMU na casa dela, se ela não me respondesse. Então, acho que é isso. Acho que a gente precisa tentar participar o máximo possível para estar presente, para que as coisas sejam suportáveis, porque essa é uma questão muito difícil. Para mim, o que pesava muito era
datas de eventos, quando eu via foto de todo mundo na festa de Natal, todo mundo na festa de Ano Novo, no aniversário que eu perdi, no Dia das Mães. Então, esses dias eram muito difíceis, mas a gente tenta se fazer presente de alguma forma, já que a gente não está presente fisicamente. Mas é muito difícil. A gente tenta se agarrar a coisas não coisas no sentido de coisas, mas a gente tenta criar laços suficientemente profundos para que auxilie esse processo. Então, eu fiz amizades que significavam muito para mim na Austrália. Eu acabei tendo um relacionamento de longo prazo, então virou a minha família. Então você começa a construir sua própria família. Isso também te auxilia de uma forma ou de outra, porque, querendo ou não, meus pais já construíram a família deles, então chegou no momento que eu estava construindo a minha, e aí você aprende a focar nos seus objetivos, porque muita gente vai e acaba voltando por causa desse ponto de estar longe da família. Tipo, acho que além de você se perder do que você era, e muita gente não consegue construir aquilo, muita gente não consegue construir a própria vida longe dos pais. Tá muito conectado e não consegue passar por esse processo. Então, esses acho que são os pontos importantes, é você começar a construir outra rede de apoio. Não é igual, não é a mesma, mas ainda é alguma coisa. Eu fiquei lembrando, né, de logo no início, assim, que você foi, e aí os amigos daqui ficam, né? Aí, assim, eu fiquei, né, de alguma forma. Na faculdade a gente até falava, né? Falava, eu vou também, eu vou viajar e tarará. E aí eu esperei por esse momento. E eu dei para trás, né? Eu acho que até sem saber, eu acho que eu não estava pronto e preparado para lidar com essa desconexão de mim. Eu precisava buscar um outro tipo de conexão comigo e que eu fui entender também depois, né? E talvez esse foi o motivo que naquele momento não me fez tomar essa decisão também de ir. E aí eu fiquei pensando, até quando eu te escrevi, né, falando, vamos falar sobre isso, né? E aí eu fiquei pensando, tá, mas o que a gente vai falar, né, sem parecer uma coisa assim, né, uma viagem turística de uma patricinha que foi para tal lugar viver as aventuras porque pode, né, sem dar a margem para esse tipo de pensamento, porque eu acho que é algo, o que a gente está falando é algo muito mais profundo do que isso, né? E aí, né, o que eu fiquei pensando nessa questão das amizades que ficam, né? E aí eu fui te assistindo nas redes sociais, você fazendo novos amigos, postando foto com pessoas, e aí eu fiquei pensando assim, gente, quão horrível às vezes eu fui, né, com você num período, porque acho que no começo eu fiquei com ciúmes, né, e falou assim, mas quem estava sempre do lado dela sou eu a duplinha dela da faculdade, sou eu que tô com ela. E aí, como assim ela vai pra Austrália, acaba de conhecer alguém, eu tô todos esses anos do lado dela, e aí posta foto virando melhores amigas, né? Mas assim, eu falei, gente, que horrível, né? Que às vezes eu fui no sentido de falar, de às vezes brincar, né? Que eu tô com ciúmes, vai lá com a sua amiga então, né? Coisas assim, mesmo que na brincadeira, mas às vezes sem também pensar que nessa brincadeira o efeito que isso também poderia causar em você. Porque eu acho que você estava buscando isso também, né? O familiar lá, o refazer os laços, os contatos, e que às vezes a gente está aqui não faz a mínima ideia do que está acontecendo, né? Não faz a mínima ideia do que a pessoa tá vivendo. A gente às vezes fica com a ideia de que é uma viagem, né? Porque quando a gente pensa na viagem é sempre legal, é sempre animado, mas é uma viagem com uma passagem só de ida, né? Não tem passagem de volta, e não sabe quando vai voltar, se vai voltar, o que vai acontecer a partir disso, né? Então acho que a compreensão também de quem está de fora, às vezes pode também ser importante para colaborar, né, no seu entendimento dessa fase que você está vivendo, né? Não só da fase, mas do que você está construindo ali enquanto estrangeira,
né, naquele lugar. Então, eu fiquei pensando nisso, no quanto foi horrível. Não foi horrível porque a gente tá aqui hoje, foi porque a gente manteve essa relação por 5 anos à distância. Mas eu acho muito engraçado essa glamorização em volta de você sair do Brasil. E eu entendo que sim, tem um privilégio muito grande, principalmente aqui no Brasil, que você quer ir para São Paulo, você quer comprar uma passagem de avião para São Paulo, você precisa deixar 2 rins. Aqui a questão do turismo é muito complicada. Então, sim, é um privilégio, mas é muito interessante que... Nossa, isso envolve tantas coisas. Mas a primeira é essa diferença de que você não tá ali viajando, você tá ali construindo sua vida de novo, você tá criando raízes ali, não é uma viagem que você tá indo para ficar 5 dias, tirar foto nos pontos turísticos e voltar para sua casa. Ali você tá lidando com as pessoas locais, você tá se adaptando a uma nova cultura, você tá indo no mercado e fazendo sua compra e não encontrando o que você estava acostumado a comer. Tipo, quando a gente foi para a Ásia, eu tive uma crise existencial por causa de alimentação. Tipo, do que eu tô me alimentando? Isso vai se tornando... Assim, se você tá... Vou falar que muitas pessoas passam por isso e não tem nenhuma crise existencial? Pode ser que sim. Só que se você tá minimamente atento, você tá vendo que tem muita coisa acontecendo. Isso é muito interessante se você consegue aproveitar esse processo dessa forma. E é importante que você esteja em análise para passar por esse processo dessa forma e não enlouquecer, que é uma coisa importante. Então, tem essa diferença muito grande sobre você estar fazendo uma viagem e você estar criando raízes e morando num lugar que muita gente não entende. Uhum. Então, às vezes você fala, nossa, tá sendo difícil. E a pessoa só fala, ah, mas eu tô vendo você ir pra praia de domingo. Sabe, tipo, cara, eu passei a semana inteira, perrengue a semana inteira, e tá todo mundo só vendo a praia que você foi no domingo. Mas... Isso também os benefícios e malefícios das redes sociais, né? Que tem aí dentro disso. Exato, tudo culpa da rede social. E de quem tá só mostrando a praia do domingo, né? A gente devia mostrar a gente chorando lá, tomando chuva, perdida que perdeu o ônibus. Exatamente. E também o quanto tem que trabalhar, né? E não só o quanto tem que trabalhar, mas o quão difícil é construir tudo de novo, né? E de uma outra forma, num outro lugar, né? Isso, sem afiliação ali, né? E sem o auxílio da língua-mãe. Onde, se nós somos linguagens, como que você chega num lugar onde a sua linguagem não é compreendida? É a sua forma de expressar. Então, de fato, é algo que eu acho que vai causando... Porque, né, assim, o que eu estava pensando também era no sentido de o quanto essa exposição ao real é traumático. Né? Porque a pessoa que vai, ela é completamente exposta à realidade de fato, ao real mesmo, concreto ali. Então, isso já é um evento traumático nesse quesito. Então, não é o mesmo que você viajar, porque é isso, como eu falei, viajar você tem passagem de ida e volta, você vai nos pontos turísticos, você não vive a rotina daquele lugar, os costumes daquele lugar, como é trabalhar naquele lugar, se inserir no mercado de trabalho naquele lugar. Né? Então, por exemplo, eu fico pensando, eu faço o doutorado em Buenos Aires, então eu vou para lá, eu fico 1 mês, 2 vezes por ano, para cumprir alguns créditos das disciplinas presenciais. Eu já me torno uma pessoa diferente. Parece que eu sou um Renan em Buenos Aires e um Renan aqui no Brasil. Isso que eu fico 1 mês. Né? Isso que eu não preciso passar pela questão do mercado de trabalho lá, embora eu atenda online quando eu estou lá em alguns períodos, alguns momentos não, porque é muito puxado, muitas horas de aula e eu também quero fazer a vida de turista, né? Então quero aproveitar as duas coisas. Então às vezes acaba não dando para trabalhar, mas eu ainda me disponibilizo às vezes para trabalhar. Então é o meu trabalho aqui. Agora lá você vai fazer um outro tipo de trabalho, né? Com outro tipo de patrão, outro tipo, né? De empresa, enfim. Então eu já sinto às vezes, né? Quando eu vou para lá, eu já incorporo outras características em mim que foram sendo desenvolvidas a partir desse ponto. Acho que como uma forma também de se camuflar naquele meio, né? Sim. Porque a gente não quer ser o estranho fora do ninho. A gente se esforça pra ficar camuflado naquele meio. E vamos lá, pensando assim, né? Tem outros países que, antes de voltar agora para o Brasil para passar esse tempo aqui, né? Como é que foi
assim, acho que eu vou voltar um pouco na pergunta, né, de como é que foi pensar que eu não quero mais ficar na Austrália, quero ir para outro lugar. Como é que você desenvolveu isso, entendeu e chegou nesse lugar? Eu acho que isso não foi totalmente desenvolvido, né? Tá em construção ainda, porque chegou um momento que eu sabia que eu não queria mais estar tão fora e tão restrita a coisas por ser uma imigrante e por estar no visto de estudante. Chegou um momento que isso para mim já ficou insustentável. E eu falei, beleza, o que eu vou fazer agora? E eu queria voltar para minha área, queria começar a atender, queria trabalhar. E eu precisava buscar formas de fazer isso. Então, a primeira coisa foi voltar para cá, tirar meu CRP. Só que antes a gente decidiu, a gente queria aproveitar que a gente estava próximo da Ásia, a gente não conhecia, a gente falou, vamos... Você e seu namorado, Eu e Juan, que hoje é meu marido, hoje é seu marido, meu esposo, porque ele não gosta da palavra marido. No vocabulário dele soa estranho. e ele é colombiano. Ele é colombiano. E aí a ideia partiu disso, de sair da Austrália. A ideia foi esse meu desejo de começar a atender, que era uma coisa que não cabia lá. Tipo, eu não queria pagar o preço de começar do zero, porque lá eu teria que fazer uma outra faculdade, teria que não fazer outra faculdade, mas é que eles exigem tantas coisas para você validar seu diploma que fica parecendo uma outra faculdade, o tanto que você precisa estudar, era extremamente caro, ia levar muito tempo, e a gente nunca teve o desejo de morar na Austrália para sempre. Eu acho que eu sempre soube que eu teria um tempo limitado lá. Eu tinha alguns planos, esses planos se cumpriram, e já era hora de sair de lá. Mas a gente ainda não conseguiu se estabelecer, a gente ainda não tem uma casa fixa. Esse ponto ainda está em construção. Uhum, sim. Mas assim, na volta, né, na saída da Austrália, você foi conhecendo também outros países, outros lugares, né? E como é que foi conhecer outras culturas ainda diferentes da que você se construiu, né? Tudo bem que talvez esses outros lugares foi um pouco mais como turista, né? Mas eu acho que ainda fica algo flutuante, né? Ali, turista, morador, eu tô sem lugar de novo. Né? Como é que foi conhecer esses lugares? Assim, e quais são as diferenças que você mais observou nesses lugares que você passou? Eu acho que a partir do momento que você sai do seu país e vai para outro país, você já não está mais 100% em lugar nenhum. Então você já é estrangeiro e você precisa aprender a lidar com a vida de marginalizado. Você está sempre sendo não sendo marginalizado, você está marginalizado como uma posição social, que você não está nem dentro e nem fora daquele convívio, você está sempre na borda. Que é um conceito que os antropólogos usam, né? Essa marginalização. Sim. Acho que está falando o marginalizado, né? É o marginalizado nesse sentido. Nesse sentido. Não de marginal que a gente costuma usar. Isso, e sim desse lugar que os antropólogos usam, né? Dessa marginalização, que você está dentro e fora dessa cultura. Você está na margem, você está na borda, como você explicou. E aí, eu acho que quando você se propõe a sair do seu país, você precisa ter em mente que você vai precisar lidar com isso. Então, primeiro a gente passou por alguns países, e por mais que a gente fosse turista nesses países, a gente passou uma média de 2 meses em cada país. Então, você estabelece um certo convívio com aquilo. Dá tempo suficiente para você sentir coisas que te faz criar carinho ou aversão ao país. Nossa ida para o Vietnã foi extremamente complicada, foi um país muito difícil. Por outro lado, a gente amou Tailândia, que a gente sentiu que é uma cultura mais receptiva. É que isso é muito complexo. Se a gente for se aprofundar nisso, a gente vai entrar num túnel, envolve muita coisa. Eu tive uma passagem muito difícil pela Malásia, que foi foi o único país que eu viajei sozinha. Então a gente fala que existe a gente como mulher, a gente tem assim alguns degraus. Então primeiro a gente é mulher em qualquer lugar do mundo.
Então, existe esse padrão, é basicamente isso que a gente já sabe, a gente é mulher em qualquer lugar do mundo. Quando a gente vira imigrante, a gente desce um degrau. Então, a gente já tá numa marginalização, aí a gente é mulher, então a gente é mulher imigrante, a gente desceu um degrau. Quando a gente é mulher e latina, a gente desce outro degrau. Nem sei que palavra usar pra isso. Quando a gente é tudo isso, e aí você fala pra alguém em algum lugar que você é brasileira, a gente brinca que tem o the look, que é o olhar que você recebe no momento em que você fala que você é brasileira. Que muda. Você tá conversando com uma pessoa e você fala que você é brasileira, e aquele olhar muda. Principalmente assim, se for um homem que você tá conversando, porque a gente é vista como lá fora permissivas, vulgares, que tá com o sexo à flor da pele e que a gente tá disposta e pronta para qualquer coisa, principalmente se for sem compromisso. Enfim, a gente tem um estigma muito pesado e que tá muito impregnado na gente. Então, quando eu cheguei na Malásia, eu senti coisas que eu não sentia há muito tempo, porque na Austrália, eu não sei se dá para usar a palavra respeito, que lá a gente é mais respeitado. Eu acho que eu vou dizer que lá a gente é mais invisível. E eu vou dizer neste momento que é muito bom. A invisibilidade cai muito bem quando você é mulher. Porque você passa na rua, ninguém te olha, você dificilmente vai ser assediada. Vindo da cultura do Brasil, que a gente está acostumado aqui, quando a gente vai para lá, a gente sente essa diferença. Você não é muito olhada, você é dificilmente assediada no meio da rua. Então, existe essa diferença cultural que quando eu cheguei na Malásia, além da diferença cultural, existe essa diferença religiosa, que é muito delicado a gente entrar nesse tema. Só que quanto mais repressiva e mais conservadora essa religião, mais essas pessoas vão agir ao contrário, quando estão longe daquele espaço religioso. Eu não sei se você vai querer falar isso. Claro. Que é bem delicado isso. Não ter acordes. Então, quando você vai para esse ambiente, você sente uma diferença muito grande. Eu levava roupas que eu tava viajando para um lugar que só fazia calor, eu tava usando roupas que eu usei em todos os outros países. Quando eu cheguei na Malásia, eu me sentia vista de uma forma muito horrível. Inclusive, e aí eu já tava me sentindo mal, comecei a me cobrir. Eu levava uma canga na minha mala e eu comecei a sair da rua e cobrir meus ombros, porque eu tava assim, me sentindo muito vulnerável. E aí eu lembro de um dia que eu tava num lugar e eu tava tirando foto de um prédio. Gente, vou chorar de novo, eu sempre choro. E aí chegou um cara, ele não tinha cara de turista, ele tinha super cara de local. E aí ele falou assim, pode tirar uma foto minha com o prédio no fundo? Aí eu já fiquei, que merda. Falei, tá bom, tira a foto dele. E fui saindo, ele começou a me fazer pergunta. E eu comecei a responder com monossílabas, né? Tá. Aí ele virou pra mim e falou assim, da onde que você é? E aí eu falei, sou australiana. E aí, tipo, nisso eu fui saindo e nesse momento eu sentei assim e comecei a chorar, porque eu falei, que merda, tipo, o ponto que você chega de estar num lugar e não poder falar das suas raízes, de onde que você é, porque você se sente vulnerável e que você tá em perigo, tipo, me senti muito mal esse dia, fiquei numa super crise, eu falei, que coisa mais horrível. E acho que foi, assim, a experiência de passar por países é isso. Você sempre vai ser mulher e você vai estar sempre atenta ao que você está fazendo, ao que está acontecendo para não correr nenhum risco. E tem, sim, alguns países que você quer não ser olhada. Eu acho que é muito duro, né, você negar a sua origem, né, nesse sentido. Você talvez não poder falar da onde você é, por medo, receio de que algo vai te acontecer, ou alguém vai faltar com respeito, ou alguém vai invadir seu espaço, simplesmente por uma crença de que aqui algumas coisas funcionam assim, né? Então, acho que ter que negar você mesma, né? Eu acho que é algo ali que a pessoa passa e que é novamente, o real traumático, né? Chega naquele momento real de que você não pode falar quem você é.
embora você não você é brasileira, mas ainda tem nessa mistura, porque eu acho que o migrante, o marginal, né, como segundo a antropologia, você não é mais nem a sua cultura de origem e também você não é a outra. Então, acho que as crises existenciais que você vai falando, eu fiquei pensando, porque eu acho que passa assim, e agora, o que que eu sou? Eu não sou uma coisa e eu não sou outra. E a gente às vezes tem essa ânsia por definição, né, de ter que definir um lugar ou ter que definir o que eu sou, né? Então, às vezes, quando eu falo que eu sou isso, eu sou aquilo, isso é muito mais algo um pouco mais narcísico do que de fato quem eu sou de verdade, né? Porque às vezes eu sou quando eu não consigo me Está muito expressar. vulnerável. É, Não vulnerável, acho que flexível. sim, Você é isso aqui. Só que se você pegar um avião ali com 2 horinhas, você não é mais isso. Você precisa ser outra coisa. sim, né? Então, como eu falei, eu acho que foi muito duro, né, para você nesse momento, quando você entra em choque de novo, né, de um outro lugar, onde você vai sentindo essa vulnerabilidade, essa desproteção, porque eu não sou filiada a esse país, né, que eu tô. Esse país ainda não é meu pai para me proteger, para me amparar e tudo mais. Se acontecer algo com você lá, eu sou uma turista, sou uma imigrante, né, sou algo assim, não que aqui talvez seja tão diferente, mas acho que essa sensação de desproteção é muito maior do que Você tá quando sozinha, né, em outro país. exato, do que quando você passa na rua e recebe um assovio, uma cantada, um desrespeito, parece que você se sente ainda mais desprotegida com menos do que isso, né, como se isso fosse pouco, né, mas com menos do que isso num outro lugar. Porque eu acho que tem toda essa condição também ambiental que vai transformando isso num choque, né? E é muito engraçado que quando eu cheguei no Brasil, eu acho que o Juan esperava que eu apresentasse o Brasil para ele, que eu apresentasse Votuporanga. E aí, o que aconteceu é que eu cheguei no Brasil depois de muito tempo e eu já não conhecia a minha cidade. Então, eu cheguei aqui, eu usava Google Maps para usar, porque para andar, para dirigir, porque eu já não lembrava como eu circulava nesse lugar. E aí foi outra sensação muito estranha. O Juan falava, vamos sair hoje à noite, vamos em tal restaurante. O que você acha desse restaurante? Eu falo, não sei. Alguns eu não conhecia, porque muita coisa abre e fecha nesse meio tempo. Uhum. E o que eu conhecia eu já não lembrava. E aí eu fiquei, cara, eu não tenho mais essa memória. Tipo, me perdi aqui também. Uhum. Tipo, eu andei me perdendo por tantos lugares. Óbvio que é um processo de que você se perde, aí você se acha, você se perde, você se acha. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tava perdida de novo, num lugar que era pra ser familiar. Que eu cheguei esperando que ia ser familiar, que eu ia estar em casa. E aí, nem a casa era a mesma. Então, tipo assim, você já não tem mais seu quarto. Seus pais envelheceram, seus irmãos cresceram, seus amigos construíram um monte de coisa. Estão vivendo uma vida que você participou muito de longe. E as coisas básicas, tipo, as ruas são diferentes, o comércio está diferente, e aí você tem que aprender vivendo no seu próprio país de novo. Então, acho que essa é o que acontece quando você tem esse desejo de se movimentar. Você vai precisar estar sempre... Você vai viver é muito cansativo, inclusive. Uhum. Porque você tá vivendo em luto e construindo e tentando aprender a lidar com aquilo tudo de novo o tempo todo. Acho que esse é o resumo sobre transitar nos países, inclusive da Ásia. É extremamente cansativo, psicologicamente dizendo. Maravilhoso conhecer outras culturas, conhecer comida diferente, é tudo muito maravilhoso, são lugares lindos, mas psicologicamente dizendo, você é extremamente cansativo. Você tá o tempo inteiro tendo que se adaptar ao que tá indo e o que tá chegando. Eu acho que tem uma frase que eu li, não lembro de quem é, mas me chamou uma atenção, né, que me fez lembrar disso, que uma vez migrante, sempre migrante. Né? A sua subjetividade sempre vai estar dividida entre 2 ou mais culturas. Né? Então, às vezes, como se construir novamente, né, em um pouquinho de cada lugar, né, ali. Então, eu acho que pensando nisso também, eu acho que ser um outro que não é nem geográfico e nem cultural, mas é íntimo,
né? Então, acho que olhando até as coisas que você posta, com os textinhos, que eu falo, nossa, você escreveu isso de uma profundidade, né? Eu nem sei se você talvez se dá conta da profundidade que é aquilo, porque a gente vai vendo que é uma escrita muito íntima ali. Eu acho que eu acho que o migrante, talvez ele fala desse lugar, de intimidade, e talvez essa intimidade pode ser o novo lugar, o seu lugar hoje. E não aquele lugar nem geográfico, nem cultural, mas sim um lugar íntimo, né? Então, eu acho que olhar e às vezes te ver até compartilhar a sua intimidade, né? Através dos seus escritos, do seu relato de experiência. Esse também foi um dos motivos que me levaram a te chamar para estar aqui, para a gente conversar sobre isso, né? Eu acho que partilhar um pouco de quem é a Mariana hoje, né? Falando um pouco desse lugar de intimidade. E eu acho que para finalizar, eu vou talvez fazer a última pergunta, né? Quem era a Mariana e quem é a Mariana hoje? Acho que essa pergunta dá para abrir assim 1000 gavetinhas com tópicos diferentes, porque eu sempre penso muito amplo assim, sem contar que faz muito tempo, né? Então, pensando na Mariana que saiu de Votuporanga, eu era muito nova, passou muito tempo e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Então, você amadurece com o tempo, é um processo normal que a gente espera do ser humano, mas acho que o que mais diferencia é que eu não tô mais tão perdida. Por mais que eu pareça perdida quando alguém pergunta: o que você vai fazer agora? Você vai morar aqui? Pra onde você tá indo? E eu sempre pareço muito perdida, porque eu e o Juan, a gente não tem um plano. A gente tem um plano, mas são sempre planos muito flexíveis e muito, vamos ver como é que vai ser, senão a gente faz tal coisa. Então, embora eu pareça perdida, eu acho que hoje eu já não tô mais tão perdida. Eu sei para onde eu quero ir. Talvez eu não saiba ainda quais caminhos eu vou pegar para chegar até esse objetivo, mas acho que essa é a palavra. Eu acho que hoje eu não tô perdida. Eu já me encontrei em muitas coisas que eu precisava ter me encontrado. E eu não vou falar que isso foi mérito do intercâmbio, não vou falar que isso foi mérito de morar fora. Óbvio que esse processo intensifica muitas coisas, mas isso foi mérito da minha análise. Como diz a Anitta, o mérito foi todo meu e da minha analista. Palmas para nós. Que acho que foi isso. Acho que esse processo intensifica, sim, muita coisa na nossa vida. Ela escancara, o real tá aí escancarando muita coisa. E aí tem gente que vai falar, não tô a fim de ver. Vou seguir aqui a minha vidinha sem ver nada que tá acontecendo e não vou enfrentar isso. E eu acho que eu tive essa coragem de enfrentar isso e falar, nossa, isso tá esquisito, isso tá dando ruim. E sempre levando para análise e me sinto que não tem uma definição exatamente de quem sou hoje, estamos em construção. Sim. Mas acho que hoje eu sou uma Mariana menos perdida. Eu tenho mais noção do que eu tô fazendo e o porquê que eu tô fazendo isso. Acho que você está falando sobre o vivido, o sentido e o percebido, né? Então, acho que juntando essas três coisas, acho que a nova subjetivação da Mariana de hoje, talvez, né? Não só acho que por mérito e fruto, né? De tanta produção interna que você foi fazendo. Então, eu acho que de não se sentir perdida, né? Talvez como você já se sentiu antes, embora você não tenha uma definição, como eu falei, eu acho que é essa busca, né, nossa, por sempre ter que definir alguma coisa. Ou é isso, ou é aquilo outro. E eu acho que com tudo que você construiu sobre si, né, ao longo aí desses anos, eu acho que te conferiu um lugar justamente acho que íntimo, de entender talvez aonde buscar, aonde talvez é familiar, né, ali, aonde é a sua ancoragem, talvez nesse lugar íntimo, né, e não mais em coisas, pessoas ou nessas questões até narcísicas, eu sou isso ou sou aquilo, o que eu sou? Sei lá, né, acho que eu sou o conjunto de tudo isso, o aglomerado de tudo isso, e eu sou alguma coisa. Eu acho que é muito legal você poder entender também que você pode ser muita coisa. Porque às vezes a gente tá tão fixada num papel e numa posição que a gente acaba perdendo oportunidades e perdendo...
eu acho que talvez formas de aproveitar a vida, por estar muito fixada ali numa coisa, num papel que você precisa bancar, que você precisa manter, para manter o olhar do outro, para manter aquela visão que o outro tem de você. Então, eu acho que essa questão de você sair da sua zona de conforto, transitar por outros lugares, é aprender que, na verdade, tanto faz o olhar do outro. Tipo, em algum momento ele vai aparecer ali, mas, no geral, você tem que saber o que você é, como é que você tá ali se encaixando naquele lugar, só que quando você vai para outro, você já é outra pessoa, e você vai se encaixar de outra forma, e você vai ter que se adaptar. Então, assim, acho que é isso. Uhum. E pra gente finalizar, o que você diria para alguém que tá buscando ter essas experiências de morar em outro lugar? Façam análise. Ótima recomendação. Acho que sim, você precisa... É uma experiência única, muito rica. Acho que vai enriquecer a vida de qualquer pessoa, mesmo que você seja dessa que vai ir e vai voltar com um mês, vai voltar daqui 2 anos. Mesmo que você vai e descubra que não é pra você, que você odiou, acho que ainda assim é uma experiência muito rica. Quem tem oportunidade, tem esse desejo, não tenha medo, vá. Mas façam análise. Muito bem. Então, Mariana, muito obrigado. Obrigada. Pelas suas contribuições tão valiosas. E como eu te falei, acho que você é uma das mulheres que eu mais admiro. E muito pela sua coragem. Eu não posso levantar porque eu tô com a calça aberta. Eu acho que a sua coragem é inspiradora.